4. Essencial entrevista com Edno Pimentel. De 69 anos, é natural do Kazenga, Luanda, licenciado em Direito na Universidade de Agostinho Neto, doutorou-se em Ciências Políticas na Universidade de Montpellier, de França. Em Portugal, esteve ligado a projetos do Instituto Superior de Ciências e Trabalho e Emprego, ISCTE, com o livro sobre os 5 países de língua oficial portuguesa, os PALOP. Colabora também, ou pelo menos colaborou, com o Centro de Estudos de Teoria do Estado em França. É professor, leciona cadeiras como Introdução ao Direito, Estudo do Direito, Direito Estatal e Costumeiro e também Política Social. Atualmente dirige o Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, é autor, isso nas lides literárias, é autor do livro O Cerrado de Luz, de 1986, e Os Limites da Luz, de 2003. Consta de várias coletâneas de poesias em colaboração em revistas em Angola, Brasil, Portugal, França, Itália e também dos Estados Unidos da América. É, desde o ano passado, vice-presidente do Bloco Democrático e foi eleito durante o 5º Congresso, o Conselho Nacional. É nosso convidado hoje, não é desconhecido aqui na Rádio Essencial, mas neste espaço Essencial Entrevista é a primeira vez. Nelson Pestana Bonavena, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Essencial. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Pois bem, esta nossa conversa, ouvinte sabe que pode acompanhá-la aqui na 96.1 FM e também nas plataformas digitais, YouTube, Facebook e também no TikTok. Nós vamos começar a conversa com o Dr. Bonavena numa altura em que o país registra hoje o último dia de greve geral na função pública. Até o momento não houve qualquer pronunciamento, pelo menos nesta segunda fase da paralisação da greve. Qual é a percepção que tem deste silêncio, como dizem as centrais sindicais, o silêncio do governo perante esta paralisação geral que começou no dia 22 e faz hoje o 8º dia? Terei muito gosto em responder essa pergunta, mas permita-me só um pequeno pormenor em relação a uma coisa que disse. A apresentação, não é? Na apresentação. É que há um equívoco, porque há já uma vintena de anos que dei uma entrevista a jornalista, agora não me lembro do primeiro nome dela, é a Mateta, e ela acabou por pôr lá que eu nasci no Kazenga. Quando eu lhe disse que nasci no Neves Bendinha, eu sou do Popula. Eu nasci no bairro Popular, e cresci no bairro Popular e depois no Golfo, não é? E por isso não sou do Kazenga, não é nada que me diminua, podia ser, mas não sou. Não, o meu amigo. Mas quer mesmo preservar o seu Popula, como diz aqui. Com não certeza, é absolutamente. Nasci no Popula e cresci no Popula e depois no Golfo. Permita-me, Dr. Bonavena, esta correção tem que ser extensiva também à Universidade de Porto, porque grande parte da informação que lá está, pelo menos no dicionário Infopédia, que pertence à Universidade de Porto, também tem lá essa informação. Pois, o problema é que apanharam essa informação, foi posta a circular nas redes, não é, a uma determinada altura,
E pronto, e as pessoas repetem. Eu várias vezes já corrigi, mas depois de colar é muito difícil de escolar. Mas pelo menos os nossos ouvintes já sabem que... Eu nasci no bairro Popular, não é? Na altura chamava-se Mosseque Casquel, quando eu nasci. Depois mudou de nome para Mosseque do Cemitério Novo, porque entretanto a cidade ganhou mais um cemitério que, depois de ter sido chamado de Cemitério Novo, passou a ter o nome oficial de Cemitério de Santa Ana. E depois, então, o bairro passou a ser Bairro Popular e, mais tarde, acrescentaram-lhe Bairro Popular Cássio Martins. Como o Neves Bendinha era dali, depois da independência, deram o nome ao bairro de Neves Bendinha, e eu estou absolutamente de acordo com o facto de terem dado o nome do Neves Bendinha em homenagem ao Neves Bendinha, por tudo aquilo que nós devemos ao Neves Bendinha, por tudo aquilo que ele fez pela liberdade, pela libertação do nosso país. Lamento que até agora as ruas do bairro Popular continuam a ter os mesmos nomes. Alguns não são para mudar, mas há nomes que obrigatoriamente deviam mudar. Estou lembrado de uma rua que eu gostaria muito que se chamasse Rua Jacinto João, mais conhecido por JJ, e já vou dizer quem é essa personalidade do desporto angolano, que é a rua que vem dali onde era o Hospital dos Queimados e prossegue até ao mercado que há no interior do bairro. Lá do Cine, não é? Não é do lado do Cine, é do lado contrário do Cine. Aquilo estava, nessa altura, estava dividido em Bairro Popular número 1, Bairro Popular número 2 e Bairro Popular número 3, que na verdade era já Madame Berman. Pois. Exato. O Bairro Popular número 1, quando se vai do cemitério, não é, da rua principal, que é Machado de Saldanha, também ainda não mudou de nome, fica do lado direito. E o Bairro Popular número 2 fica lá à frente do lado esquerdo, porque toda aquela língua, até o atual instituto, era uma escola primária, agora é um instituto médio, creio que de gestão, qualquer coisa assim. Sim. Toda aquela língua era chamado o bairro sujo, ok? Do lado esquerdo, não é? E atrás não havia nada, era um baldio, era o campo do Calumbuns, do Sport Calumbuns e Benfica, não é? E era a lagoa. No tempo da chuva, aquilo eram poças de água, era uma lagoa que ficava por detrás mesmo do cemitério. Então, é desse lado, mas mais para dentro do bairro, quem vem da Cimex. Da Cimex, sim. Ok? Sim. Passa pelos Queimados, havia ali agora os Queimados, não é? Continua. Na verdade, aquilo era uma praça e um descampado onde faziam cotonoca. E, continuando essa rua, morava aí o Jacinto João. Jacinto João foi um grande futebolista angolano que jogou no Estrela do Bairro Popular, o clube do Bairro Popular, que depois virou 11 perdidos da bola, e depois jogava no Futebol Clube de Luanda Federado. E foi contratado para ir para Portugal, e foi para Portugal para o Vitória de Setúbal. Despontou. Ele já era muito bom aqui, e lá também mostrou o seu talento. E sempre se dedicou àquele clube, não saiu daquele clube, e a relação que ele tem com o clube é semelhante àquela que o Eusébio tem com o Benfica. E tanto é que o clube também ergueu uma estátua ao Jacinto João lá em Setúbal. Daí a homenagem que acredita que... Não, é um homem do bairro popular. Pois. Eu acho que ele devia merecer essa homenagem, porque a pessoa mais notável daquela que nasceu naquela rua, ou que pelo menos morou naquela rua, não é? Ele foi para lá, ele era mais velho do que eu, não sei se ele nasceu lá, mas eu conheci-o sempre ali, não é? Ainda jovem, e até ir para Portugal, é o Jacinto João. E por isso eu acho que aquela rua devia se chamar Rua Jacinto João, entre parênteses JJ, que era
como ele era conhecido. Talvez devesse escrever, Dr. Bonavena, um artigo sobre isso, a fundamentar melhor e alertar. Espero que os ouvintes do Popula me estejam a ouvir e que assumam isso, sobretudo a juventude, no sentido de influenciar a atribuição do nome do JJ, Jacinto João, àquela rua. Fica aqui então essa correção e também com um bocadinho de história, não é? Na verdade, Nelson Bonavena não é do Kazenga, é mesmo do bairro Popular, famosamente conhecido como Popula. Isso. Pois bem. Então, em relação à pergunta, vai terminar efetivamente hoje, ou a esta hora podemos considerar que já terminou, a Subgeral dos Trabalhadores Angolanos, e, contrariamente àquilo que disse, eu penso que o governo respondeu, mas respondeu pela negativa, respondeu da pior forma, fechando-se ao diálogo, não quis dialogar com as centrais e ensaiou um ato de diversão, de demagogia, com o tal subsídio que aprovou para algumas categorias. Desprezou totalmente o problema do salário mínimo, que é o principal problema. Eu, como professor, preferia ter um suplemento, não é, em vez de, arredondando 500 mil kwanzas, de 400 mil kwanzas, para garantir os 100 mil kwanzas de salário mínimo que as centrais exigem. Porque vi posts a dizer o governo apostou no conhecimento. Não é assim que se aposta no conhecimento, seguramente. Isso é mais demagogia do que propriamente apostar no conhecimento. Nós temos que ter o sentido de justiça social e temos que cumprir com a Constituição. Não é? A Constituição diz que deve-se fazer uma diferenciação das várias classes, das várias camadas, não é? E discriminação positiva dos mais pobres. Então, o problema devia começar por ser resolvido a partir de baixo e subir, não é? O governo quis, sobretudo, acalmar um pouco a classe média, porque ele acha que a classe média é que mobiliza as massas, não é? Mas a classe média angolana, felizmente, hoje, é adulta, está madura e não se deixa levar por esse tipo de manobra, de demagogia, não é? Porque não são os 500 mil que deram os professores que vão fazer com que os professores abandonem a luta e nem as outras classes abandonem aqueles que não foram contemplados. O que se tentou fazer foi dividir os trabalhadores para melhor reinar. Infelizmente deram-se mal, porque a greve teve uma adesão tão grande quanto da primeira fase, e o nível de mobilização continua alto. As pessoas estão efetivamente cansadas da situação de exploração em que vivem e querem melhores condições de vida e de trabalho. E começando, sobretudo, por aqueles que menos têm. Que não se pode propor ao país e, sobretudo, às pessoas um salário mínimo que não paga a cesta básica. O critério tem que ser, o salário mínimo não pode ser inferior à cesta básica. E por isso é só fazer as contas. Os 20 produtos da cesta básica, quanto é que custam? Esse é o salário mínimo. É um critério objetivo, não é? É um critério objetivo. A ministra do Emprego e Segurança Social, do Trabalho e Segurança Social, diz que esta proposta das centrais sindicais é insustentável. Enquanto político, alguém que acompanha a vida do país, acredita que poderia haver, o governo poderia ser mais razoável, tal como exigem, ou pelo menos pedem as centrais sindicais? Pode responder o governo a essa exigência? O Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, desmoralizou publicamente a sua auxiliar, desautorizou-a e desvalorizou completamente aquilo que era a sua defesa. E não era a defesa pessoal da senhora, provavelmente. Era a defesa que lhe mandavam fazer do governo, não é? Não há dinheiro, defende isso que não há dinheiro, ponto final. A seguir, ele vem exarar um decreto presidencial
é que mostra que afinal há dinheiro. Mas que na verdade nem foi o Presidente da República, foi o Presidente do MPLA, porque aquilo foi dito em sede do encontro do partido que governa. Está bem, ok, mas como aqui faz a confusão entre uma coisa e outra, não é? Aquilo foi assumido pelo país como sendo o Presidente da República, não é? E o Presidente do MPLA não tem poderes, não tem competência para o fazer. Por isso, quando ele falou, não é? Na verdade, estava a falar como Presidente da República. É aquilo que em psicologia se pode chamar um ato falho. Não é? Você não quer dizer, mas acaba dizendo. Por isso, ele falou como Presidente da República. Não se deu conta, até se calhar, que não estava ali na qualidade de Presidente da República, estava na qualidade de Presidente do MPLA. Mas para ele não há grande diferença entre uma coisa e outra. São complementares, o que é inconstitucional. Ele não podia ser sequer Presidente do MPLA. Mas continua, essa inconstitucionalidade continua a ser mantida. Por isso, quando ele fala, as pessoas entendem, a opinião pública entende que é o Presidente da República. Não vi quase... a maior parte das pessoas que falaram sobre isso falaram do Presidente da República, não falaram do Presidente do MPLA, porque para elas era o Presidente do MPLA que estava ali a falar, e que estava a falar porque é ele o titular do Poder Executivo, foi a ele a quem se entregou, por via da sua auxiliar, o caderno reivindicativo. E por isso é uma forma de responder. Fecha-se o diálogo, mas depois vem publicamente dizer que é bonzinho, que até vai aumentar os salários, mas não aumenta os salários. É outra coisa que as pessoas podem cair em erro. Ele dá uma espécie de subsídio, um complemento, não é? Para os salários. Mas faz tanta diferença ou faz. Ou há o risco depois desse subsídio ser retirado? É isso mesmo. O complemento pode ser retirado, o salário continua a ser o mesmo. Um aumento de salário não. E levaria a grelha salarial ao nível de 1 milhão, mais ou menos, para os professores catedráticos, não é? O topo dos professores universitários. Doutor Bonavena, haveria algum interesse do presidente João Lourenço, não vamos falar aqui se é presidente da República ou do MPLA, do presidente João Lourenço, proceder a um aumento, ou seja, a um incremento ou um suplemento para depois o retirar? Haveria algum interesse nesse sentido? Então, se não há esse interesse, por que não vai para a mesa das negociações e decide um aumento dos salários? O que se está a pedir é um aumento de salários. E há uma coisa que nós todos devíamos concordar com ela. Devia ser uma questão que não fosse passível de controvérsia. Só é possível fazer o país que nós sonhamos, com uma política progressiva de bons salários. Até mesmo por razões económicas. Não é uma razão política, uma razão moral. São razões económicas. E eles, que são hoje os donos das fábricas, das empresas, de prestação de serviços, do tecido económico, têm todo o interesse que as pessoas possam ser consumidores. Para ser consumidor, tem que pôr dinheiro no bolso das pessoas. Quanto mais dinheiro se puser no bolso das pessoas, mais vão consumir, mais se vai produzir ou estimular a produção. Então, a economia vai rolar. Esta atitude de contração só nos vai levar para o buraco. É uma atitude progressiva que vai efetivamente resolver os problemas. Não é uma atitude regressiva. Mas há condições, ou de contenção. Há condições, tanto é que saiu dinheiro, esse dinheiro veio de onde? Para responder ao nível da exigência dos... Há condições. Se calhar precisamos de ter um programa progressivo, mas é preciso um compromisso assente de que o vamos fazer. Sempre se argumenta que não há níveis de produtividade para se pagar os salários que se pedem. Ora, esse é um argumento antigo. Quando acabou a guerra, pelo facto do fim da guerra,
aumentou-se os níveis de produtividade e aumentou-se os níveis de capitalização. Por quê? Porque deixou de se transportar por via aérea, passou a poder transportar por terra, não sei o que. Há menos despesas, logo as margens de lucro foram maiores. Como é que se fez a repartição desses ganhos de produtividade, dessa riqueza suplementar que se conseguiu? Foi distribuindo entre o capital e o trabalho? Não. Foi tudo apropriado pelo capital. A relação hoje na distribuição da riqueza, não é? Os trabalhadores, com a sua força de trabalho, participam na criação da riqueza. Sim. Os empreendedores, através do seu capital, participam na criação da riqueza. Mas, uma vez criada a riqueza, a repartição é feita 30% para o trabalho, 70% para o capital. Não é possível fazer uma outra distribuição. É possível. É só haver vontade. Não é? É só haver vontade. Até porque é isso que vai poder estimular, não é, o trabalhador a uma outra atitude em relação. Veja, os nossos lutam por melhores condições de trabalho. Normalmente, luta-se por melhores salários. Aqui luta-se por melhores salários e melhores condições de trabalho. Por isso, quem está a defender efetivamente o trabalho, que é a força fundamental da criação da riqueza, são os trabalhadores. E eu tenho a certeza absoluta que há empregadores que estão convictos de que têm que pagar melhor os seus trabalhadores. E há muitos que já pagam bem melhor os seus trabalhadores. Há empresas que pagam salários que estão, se calhar, ao nível da reivindicação que se está a fazer hoje, ou muito próximo. Se juntarmos o salário em espécie e depois os direitos, vamos chamar... as contribuições? Contribuições, e não só, mas aquilo que poderia chamar mordomias, não são mordomias, mas as regalias que os trabalhadores têm em determinadas empresas chegam a esses níveis, não é? Uma empresa que dá mata-bicho quando o trabalhador entra, dá almoço quando o trabalhador trabalha o dia inteiro, dá transporte, dá cartão de saúde, tudo isso, se juntar tudo isso, se calhar chega aos valores que estão a pedir hoje na função pública, que não dá nada, não é? Não dá absolutamente mais nada. Com esta resposta que diz ter dado o governo às centrais sindicais, mantendo-se no silêncio, ou pré-anunciada a terceira fase, até lá, acredita que poderá haver alguma alteração? Ou, por aquilo que se lê agora, o caminho vai ser mesmo mais uma fase de greve a partir de junho, e depois disso não se saberá o que fazer? Para já, não há sinais indicativos de que o governo vai mudar de posição. Era muito bom para todos nós, para o país, para os angolanos, para os trabalhadores em particular, que o governo mudasse de posição. E, sobretudo, que deixasse de ser tão arrogante quanto tem se mostrado e que se sentasse à mesa da negociação em sede de concertação social e não fosse lá para ser mais uma força de apoio aos empregadores. Porque como muitos governantes são também eles empregadores, estão lá na condição de empregadores, embora mascarados de governantes. Acha que é por isso que existe esse fim-café? Também. E por isso deviam estar lá numa condição arbitral, não é? Para escolher o melhor para o país. E o melhor para o país é alicerçarmos o nosso crescimento numa política progressiva de bons salários. E por isso
há que abrir o diálogo, há que negociar, não é? As centrais deram um bom sinal. Começaram com uma reivindicação, logo que se sentaram na primeira ronda, baixaram essa reivindicação. E baixaram a cerca de 150%. Não é? Mas, mesmo assim, a outra parte parecia um muro. E era um monólogo. Não é? Parecia um diálogo de surdos. Não é? A gente fala, mas o outro lado não ouve. E repete monocordicamente a mesma coisa. Como é que vê que... Não há condições. Ora, o que o presidente João Lourenço fez foi desacreditar a ideia de que não há condições. Pois. Afinal, há condições. Há condições, pelo menos, para fazer qualquer coisa. Não é? Então, vamos explorar essas condições, vamos procurar uma solução, como disse, de baixo para cima, começando por aqueles que estão mais a discriminação positiva. Aflitos. Sim, discriminação positiva. Está na Constituição. Não é uma exigência política, uma utopia. Não, está na Constituição. Discriminação positiva. E por isso temos que cumprir a Constituição e encontrar uma solução. Senão, os trabalhadores não têm outro caminho. O governo pode agora até ter a ilusão de que vai quebrar a unidade dos trabalhadores, vai levá-los à capitulação, pelo menos de alguns, mas isso não adianta muito. E em termos de perspectiva de desenvolvimento, isso é muito mau. Estamos a atrasar cada vez mais o nosso desenvolvimento. Eu perguntava-lhe, olhando para esse cenário que não prevê que mude tão cedo, ou pelo menos que não mude, como é que acha que devem os trabalhadores, a função pública, reagir perante ao que considera silêncio ensurdecedor do governo? O que é que devem os trabalhadores fazer? Não há perspectiva de resolução do problema? É ficarem de braços cruzados? O que é que deve acontecer? Não, eu acho que não devem ficar de braços cruzados e eu estou seguro de que eles não vão ficar de braços cruzados pelas indicações que têm dado. Não é? Os trabalhadores têm sido muito claros, as pessoas que têm falado em nome do movimento reivindicativo dos trabalhadores angolanos são muito claras, não é? A dizerem que a luta vai continuar. E vai continuar para já, para a terceira fase, e depois eles irão avaliar que outras medidas mais deverão tomar para que o governo considere a existência do movimento reivindicativo dos trabalhadores, porque até agora ainda não ganhou consciência de que tem que considerar a existência dessa força social, não é? Esta situação da greve acontece em meio a outras situações que têm estado a acontecer, como é o caso da retirada de subsídios combustíveis à gasolina, pelo menos os taxistas, e agora o recente aumento do preço do gasóleo. É inevitável que estas políticas que vêm sendo, essas medidas, que vêm sendo tomadas, sejam aplicadas, independentemente do que esteja a acontecer? Há economistas que dizem que sim, que é melhor retirar os subsídios dos combustíveis, mas logo a seguir dizem é pegar nesse dinheiro que se poupa com os subsídios do combustível e pôr lá onde ele é necessário. Ok? Porque o orçamento das famílias é feito, como todo orçamento, de duas colunas: entradas e saídas. Não é? Se houver medidas sociais, se o Estado Social funcionar, reduz as despesas no orçamento das famílias. E logo há um acréscimo da capacidade de resolução dos problemas das famílias. Não é? Então, se esse dinheiro que se gasta em combustíveis, financiando, por vezes, inclusive, o ócio, não é? Sim. O indivíduo que anda a passear a cidade toda também tem gasolina ou combustível barato. Bom, se esse dinheiro que vai se poupar for encaminhado para onde ele deve ir, quer dizer, para aqueles que têm mais dificuldades, é uma medida compensatória. Mas, mais do que isso,
a medida não pode ser cega. Tem que se levar em consideração quais são as implicações que essa medida tem para o tecido econômico e social. E nós sabemos que tornar mais caro o combustível num país que depende dos táxis para o transporte coletivo torna mais caro o táxi, primeiro. Segundo, cortar os combustíveis, o subsídio aos combustíveis, num país em que não consegue dar eletricidade 24/24, torna mais caro o combustível para os geradores e o funcionamento de empresas, o funcionamento até de pequenas atividades, como padarias e coisas assim. Não é? Tudo isso depois tem um efeito de escala. Vão em cascata, somando. Altera a tabela de custo das empresas. Altera a tabela de custo das empresas, altera o custo de vida completamente. Altera completamente o custo de vida. Por isso, era preciso tomar medidas também suplementares para subsidiar aquilo que é necessário subsidiar. Não vou subsidiar cegamente para todos, qualquer um que quer ir passear, andar às voltas com o seu V8 ou não sei o que, não é? Por esta via, por exemplo, o subsídio aos combustíveis aos taxistas e transportes absolutamente públicos, por exemplo, podia manter-se. Absolutamente. Aliás, houve o recuo, estava para ser retirado a partir de hoje. Absolutamente. E não é nada de estranho. Não é nada de estranho. Há vários países onde os caminhonistas têm o gasóleo, enquanto que o preço comercial é, por exemplo, na Europa, em Espanha eu constatei isso, numa bomba de gasolina, não é? O gasóleo era 1,3, não é? E os camionistas pagavam 90 cêntimos. Okay? Tem um gasóleo subsidiado. Então, há atividades que deviam ter esse subsídio, como há alimentos que deviam ter um subsídio para... Como são os casos dos produtos da cesta básica, não é? Sobretudo. E já não quero falar de todos os 20 produtos da cesta básica, não é? Mas pelo menos aqueles que fazem mesmo uma dieta... De amplo consumo. De amplo consumo. Não é? Esses deviam ter um subsídio. Não é? Estes apelos que são feitos... E deixa-me só dizer, fazer que não leva em consideração as incapacidades internas. Porque é muito fácil dizer, não queremos importar, então vamos subir as taxas aduaneiras. A justificação do governo para si não faz qualquer sentido. Não, seria incentivar a importação para estimular a produção interna. A produção interna não existe. Enquanto não existir a produção interna, tem que se levar em consideração esse facto. Não é? Estimular a produção interna é uma coisa boa, deve ser estimulado, não é? Mas não se pode sempre fazer os mais pobres pagarem a fatura das medidas, porque os ricos não pagam essa fatura. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer, não é? Quem é que é prejudicado quando a taxa aduaneira sobe e os produtos são importados porque aqui não há? A não ser que se diga, pronto, agora esses produtos não entram mais no país, vamos esperar que apareçam no mercado nacional produzidos por nacionais. É uma utopia, isso não existe. Não é? Isso não existe. Mesmo quando tivermos capacidade para alimentar o mercado interno, vamos sempre ter intercâmbio. Mas o grande problema é esse, é que nós somos arrastados, e estamos prisioneiros dos interesses de um grupo de poder, que tem os seus interesses, não é? nas suas das empresas, são latifundiários, mas não produzem o suficiente, nem muito longe disso. Mas depois querem manipular estes instrumentos para criarem aqui a ficção de um protecionismo da produção nacional que não existe. E por isso é que nós não estamos na SADC. Devíamos estar.
E quem está a pagar isso somos nós, os consumidores, porque pagamos mais caro os produtos. Quando vamos ao Shoprite ou vamos não sei o quê, pagamos mais caro. Para quê? Para defender os interesses do grupo de poder. Porque não há aqui indústria nenhuma a defender, indústria nenhuma nacional a defender, porque ela pura e simplesmente não existe. Do meu ponto de vista, se entrássemos na SADC, a emulação seria mais fácil nós nos industrializarmos. O Bloco Democrático... Porque seria um estímulo a participação e teríamos um mercado bem maior. Pois. Quer dizer, quando digo teríamos um tecido produtivo nacional, teria um mercado bem maior, porque também poderia exportar para os outros países sem taxas aduaneiras. Sim. Eu perguntava-lhe, o Bloco Democrático, ao que tudo indica, tem propostas para muitos dos problemas que o país atravessa, digo Bloco Democrático, falo também de outros partidos que compõem a oposição, tem estado a apresentar essas propostas ao governo, pelo menos ao partido que governa, no sentido de ajudar a resolver essas situações. Alguma vez ouviu o Presidente da República convidar o Presidente do Bloco Democrático para uma conversa, ou de outros partidos para uma conversa? Não, o que acontece é que, como não há espaços de diálogo, né, há aqui um poder que se sente omnipresente, omnipotente, omnisciente, não é? E não há espaços de diálogo. Agora, nós pomos as nossas ideias no espaço público. Temos presença no espaço público, existimos como tal, temos ideias e pomos as ideias no espaço público. Mas não há o risco de quem governa dizer que não recebe nenhum tipo de contribuição formal? Mas contribuição formal através de que mecanismos? As pessoas não podem tentar decalcar de outras realidades essa ideia de que a oposição fez propostas ao governo e trazer para aqui sem contextualizar. É preciso contextualizar. Lá onde a oposição propõe ao governo, o governo vai responder perante a representação nacional, o parlamento, e aí houve parlamentares. E o grupo parlamentar de sustentação do governo, normalmente, parlamentar. Não existe essa abertura por parte do MPLA. Aqui não existe. Temos uma maioria de bloqueio e temos um presidente que governa como ditador. É o que ele determina, ponto final. Não há conversa. Não houve convite, mas tem havido pelo menos tentativa para manter este diálogo por parte da oposição, e fala que especificamente do... Várias declarações foram feitas em relação à atitude de abertura que há da oposição, não é? De ter uma atitude, a possibilidade de dialogar. Essas declarações são feitas. Agora, não nos peçam para nos tornarmos mendigos da atenção do Executivo. Não, isso nunca vamos fazer. Não somos mendigos da atenção de ninguém. Mas isso também não faz parte da política? O quê? Ser mendigo? Não, mendigo não. Mendigo mostrar, por exemplo, que há interesse... Estou-lhe a dizer já que a gente mostra que tem interesse. As declarações são feitas. Falemos, se quer falar de um tema, as autarquias locais, por exemplo. Tenho aqui, é o segundo tema. Pronto, é o segundo tema. Alguma vez o Executivo se abriu ao diálogo nessa matéria? Não, pelo contrário. Não é? E todas as outras matérias... O Presidente da República dizia há tempos que dos deputados ou da Assembleia Nacional a discussão sobre as autarquias, porque ele dizia que não era deputado. Mais uma vez... estava na qualidade do presidente do MPLA quando disse isso, não é? Sim. Puro cinismo político. Puro cinismo político. Todos nós sabemos que o Presidente da República é o chefe da bancada, é o chefe da bancada parlamentar da maioria do bloqueio. É ele que manda bloquear. Dizia que eram os deputados que não aprovavam. Mais tarde vieram dizer, não, aquela proposta
caducou. Então ele andou a afirmar que os deputados é que não aprovavam e afinal estava-se a referir a uma proposta caducada. Esse é o discurso de conveniência, não é? E desrespeitando, inclusive, os deputados que deviam merecer melhor consideração e respeito da parte do Presidente da República, porque o respeito tem que ser recíproco. A separação de poderes fala em reciprocidade. E é reciprocidade também no respeito. Não pode. O Presidente da República não pode dizer tudo o que lhe vem à cabeça sobre os representantes da nação, que são os deputados, não é? Valorizando-os e inculpando-os, quando ele sabe perfeitamente que não é verdade que aquela lei não foi aprovada por razão dos deputados. Não foi aprovada porque não convinha, porque era a lei da institucionalização. Aliás, era o último diploma que compunha o pacote legislativo. Sim. Era o último diploma que compunha. Agora arranjaram mais dois, sim. Mas tudo bem. Era o último diploma. Então, e depois de todas essas acusações, aqui no país e fora do país, porque em Cabo Verde disse isso também, não é? Vem dizer que afinal não podemos discutir essa proposta, porque essa proposta caducou. O presidente devia se retratar. Ele não sabia que aquela proposta estava caducada? Ou a caducidade foi uma artimanha para agora fazerem uma nova proposta, para poderem fazer recuar aquilo que já avançou? Deixe-me só voltar a apresentar aqui o nosso convidado aos ouvintes. É nosso convidado hoje aqui no Essencial Entrevista, Nelson Pestana Bonavena, é académico, é investigador na Universidade Católica de Angola, docente de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, e é também o vice-presidente do Bloco Democrático, força política que neste momento está no Parlamento por via da Frente Patriótica Unida, um grupo que faz então frente junto do MPLA, que neste momento tem maioria no Parlamento. Vamos continuar, Dr. Bonavena, a falar sobre a questão das autarquias. O grupo parlamentar da UNITA apresentou recentemente a proposta da institucionalização efetiva das autarquias. Logo a seguir, o MPLA também apresentou a sua proposta. Acredita que será desta vez as autarquias, com este movimento político a nível do Parlamento, poderá ser para breve uma realidade? Bem, é difícil responder em termos de crença, não é? O que eu constato é que o poder não tem vontade política de realização das autarquias porque não quer perder a hegemonia de poder que tem até agora. Então, tem estado a procurar formas de amortecer o impacto, não é? Fazer com que perca o menos possível de poder neste processo de implementação das autarquias, de realização das eleições autárquicas. Temos 164 municípios. Que vão evoluir de acordo com... Não vão evoluir, vão ser retalhados, ok? Pois. A evolução é do ponto de vista numérico. A livre-arbítrio de 164 para 325. Propuseram primeiro 551. Houve, vozes no próprio interior do sistema que os demoveram e recuaram para 325. Essa lei já foi, nova lei da divisão político-administrativa já foi aprovada na generalidade. E tudo levava a crer que eles tinham pressa em aprovar essa lei para institucionalizarem os novos municípios e começarem a governar os novos municípios no velho modelo anticonstitucional
do administrador municipal. O administrador municipal não está na Constituição. Não existe. É uma excrescência, não é? Vem do Partido Único e tem continuado até agora, e eles insistem nesse modelo anticonstitucional. Está a dizer que é um modelo que visa controlar melhor por via da nomeação das pessoas. Sem dúvida nenhuma. A ideia é o controle. João Lourenço é o administrador municipal e tem lá um auxiliar que se chama Antônio, outro que se chama Manuel, e assim sucessivamente, não é? É esse modelo piramidal que se pretende. Só que isso não está na Constituição e há uma reivindicação sustentada por uma maioria social que quer a implementação das autarquias e quer a implementação das autarquias já. Essa maioria social foi engrossada, inclusive, agora, pela voz dos bispos da CEAST, que também reivindicaram a realização de eleições autárquicas, a implementação das autarquias imediatamente. Não é para daqui a um século ou meio século, né? Vamos fazer 50 anos, podem nos prometer que daqui a meio século haverá autarquias. Não é. Okay. Por isso, há um movimento cada crescente, muito forte, mas é apenas uma maioria social. Era preciso transformar essa maioria social numa maioria política. Ora, não é possível, com a conjuntura que temos atualmente, porque no Parlamento temos uma maioria de bloqueio, que bloqueia. Não é? Se houvesse um sobressalto, vamos chamar patriótico, dos deputados da bancada do MPLA, no sentido de aprovarem a lei da institucionalização das autarquias, e passássemos à institucionalização efetiva, então o Presidente da República seria, como é, responsável pelo facto de não haver autarquias em Angola. Não acredita que haja dentro do MPLA deputados que eventualmente também queiram que seja institucionalizadas as autarquias, e como prova é o que pelo menos alguns políticos, aliás o grupo parlamentar do partido que está lá, no caso o grupo parlamentar da UNITA, diz isso mesmo, que só não foi discutida esta questão por causa do tipo de votação, porque se fosse por via, por exemplo, da votação secreta, talvez esta seria uma via para que determinadas leis passassem, como foi o caso do impeachment que se estava a propor para o Presidente da República. Mas o impeachment tem uma outra história. Exato. Se quiser falar dele, podemos falar a seguir, né? O impeachment tem uma outra história. Foi um ato de violência pura, não foi a questão daquela votação, não é? Porque é um ato de violência pura. Sim, porque sequer chegou até... Não, pura e simplesmente arquivaram, ponto final, aqui não vamos decidir isso, não vamos humilhar o nosso presidente, não sei o que, aqueles argumentos todos, e nem sequer constituíram a comissão eventual. Ora, a lei diz cria, por maioria simples, a uma comissão eventual. Não diz pode criar, eventualmente, não diz cria. Então, a Assembleia é obrigada a criar. Por outro lado, a Assembleia é obrigada pela Constituição, em plenário, a decidir se manda para o Tribunal Constitucional ou para o Tribunal Supremo uma ação contra o Presidente da República. Tem que decidir isso. Por isso tem que se convocar uma plenária para decidir por maioria de dois terços, com voto secreto, se vai ou não vai. Ora, o que fizeram? Convocaram uma plenária para a constituição de uma comissão eventual e aproveitaram-se da ideia de que não tem maioria, uma maioria simples decidiu que não se queria a comissão eventual e o processo morre aí. Não pode morrer aí. Mas o que é certo é que morreu. Claro, se eu também tivesse tanques na minha garagem, se calhar não iria morrer, não é?
É um ato de violência, é um golpe de Estado. Acha que também deveria ser respondido à mesma proporção? E simbólica proporção. Se houvesse condições, deveria ser respondida a mesma Está a falar de quê? Dos tanques da garagem? Não. Eu sei que usou de forma metafórica. É uma metáfora. Exatamente, eu sei. Se houvesse condições... Eu não sou pela violência. Isso é muito claro nos meus pronunciamentos. Não, é a metáfora que usa. Se houvesse condições... seria respondido à mesma altura. Por exemplo, se houvesse condições no sentido de que era possível os deputados do MPLA votarem de forma secreta, esse passo seria dado, haveria mesmo que passar? Não sei, não quero fazer futurologia. Mas a verdade é que devia passar por aí. Gabaram-se da unidade. Estão a ver, nós somos coesos quando nos atacam. Há uma reação de coesão. Não fizeram a prova. A prova dessa reação de coesão seria ter convocado a reunião plenária para votar. Quer dizer, a criação da comissão primeiro. Primeiro a criação da comissão. Mas eu até dou já de barato, mesmo que não se criasse a comissão eventual, outra comissão de especialidade trataria do assunto e levariam à reunião plenária com um ponto só. Votação secreta. Com votação secreta, é o que diz o regimento. Pois. É muito claro. Isso é muito claro. Não é? Não se presta a dúvidas. Se, com votação secreta, o processo não passasse, agora aí podiam fazer todo o filme que fizeram a cores, não é? Agora já podiam fazer a cores. Fizeram filmes a preto e branco, mas agora já podiam fazer a cores, porque tinha... testado se havia ou não coesão, se havia ou não vontade da parte dos deputados da maioria de apoiar ou não essa petição de julgamento do Presidente da República por traição à pátria ou por Permita uma expressão, doutor. Acha que se fosse a votação secreta, o Presidente da República cairia mesmo? Não, mas não, a votação secreta não destitui o Presidente, calma. Não. Haveria pelo menos a manifestação de intenção. Não, preciso perceber o que é que a Constituição diz. A votação secreta, se fosse favorável, o que acontecia é que o processo tramitava para o Tribunal Constitucional. Sim. Quem decide é o Tribunal. Sim, mas eu falo ao nível do Parlamento. O Tribunal diz, sim senhora, porque há outras realidades, quem decide é o Parlamento. Pois. Por exemplo, nós vimos aqui em direto o impeachment contra a Dilma. Dilma Rousseff, sim. Ok? Foi o Parlamento, é o Parlamento. O julgamento passa-se no próprio Parlamento. Aqui não. É meio caminho andado, não é? Aqui só é do Parlamento a iniciativa. Depois vai para os tribunais. Ou o Supremo ou o Constitucional. E são os juízes que decidem. Okay? Pois, seria nesse sentido. Vamos então voltar às autarquias. Como é que acha? O governo tem agora, o MPLA, apresentou agora uma proposta, e eu perguntava ao Dr. Bonavena se desta vez seria de vez a realização das autarquias, pelo menos há sinais com a apresentação da proposta do MPLA. Nelson Bonavena diz que não, que o MPLA tem medo de perder a hegemonia do poder, não é? Mas por que é que o MPLA teria medo? Porque ele sabe que qual é a geografia eleitoral, não é? Não, ele sabe perfeitamente que poucos, por exemplo, província de Luanda, nas eleições de 22, o MPLA ganhou, perdeu em todos os outros municípios. Então, o MPLA não convoca eleições autárquicas para deixar de ser poder ao nível do poder local, dos municípios. Eventualmente até ali no município onde está a residência oficial do Presidente da República. Pode-se dar o caso. É Luanda. Aquilo é Luanda. É o município de Luanda. O Presidente da República vive no município de Luanda. No município de Luanda, que é o município da classe média, em princípio, da cidade, perdeu. Também perdeu.
Então, o MPLA deixaria de ser, passaria para a oposição, porque nós falamos sempre como se as autarquias fossem, as eleições autárquicas trouxessem apenas a eleição de uma espécie de administrador eleito. Não, não é isso. As autarquias trazem, antes de mais, a constituição de assembleias municipais, que são o órgão deliberativo do município. E depois trazem um presidente do município, que chama, que é o cabeça de lista, da lista mais votada, e é o chefe do executivo colegial daquele município, mas que responde perante a Assembleia Municipal. Não é o mesmo modelo nacional, porque o titular do Poder Executivo não responde perante a Assembleia Nacional, né? Politicamente. Nos municípios, o chefe do Executivo e o Executivo e cada um dos seus secretários respondem perante a Assembleia Municipal. E por isso, em princípio, com as devidas reservas, porque uma coisa são eleições gerais, outra coisa são eleições locais, né? Em princípio, mecanicamente, o que ia acontecer é que o MPLA ia perder as eleições autárquicas em todos os municípios de Luanda. Salvo na Kisama. Salvo na Kisama. Ok. Salvo na Kisama. Em princípio. Okay. E por isso passaria a estar representado na Assembleia Municipal, mas na oposição. Ok. Ora, isso para eles é um desgaste. Continua com o poder central, mas não chega. Querem o poder total, não querem apenas o poder central. Então, o que é que querem fazer? Querem fazer aquilo que se chama, em teoria política, ou na ciência política, gerrymandarismo. Ou seja, querem retalhar o país de maneira a terem vantagem eleitoral em futuras eleições autárquicas. Vou dar um exemplo e para os nossos ouvintes perceberem. O município do Cacoaco, que é simples de perceber. O município do Cacoaco, desde já algumas eleições, acho que desde 2012, que é o município onde a UNITA tem maioria. Okay? Se fizessem eleições autárquicas no município de Cacoaco, em princípio, a UNITA ou a FPU, se concorressem enquanto FPU, venceria. E o MPLA iria para a oposição. Então, qual é a engenharia eleitoral que se faz? Vemos onde é que está concentrado o nosso voto. No Cacoaco está concentrado no casco urbano, na parte histórica, litoral, onde tem as infraestruturas, o hospital, todas as escolas, não sei o quê. Tem também a administração e tal, a produção, as fábricas, já. Aí está a concentração do voto MPLA. Só que no conjunto do município, esse voto MPLA não chega para ganhar. Mas se nós dividirmos o município, ficamos com o Cacoaco e criamos um outro município a chamar-se Paraíso, por exemplo, e um outro Funda, se for o caso, não é? Onde se concentra o voto da UNITA. Resultados. Se fizermos eleições, o MPLA vai ganhar no Cacoaco histórico, a UNITA ganha no Paraíso. Ali onde tem as infraestruturas, tudo bem organizado. O MPLA está preparado para fazer uma boa governação e garantir até, se calhar, uma nova eleição, uma nova vitória num outro pleito. A UNITA fica com o município das dificuldades. O Paraíso. Mas neste caso... Essa é uma primeira hipótese. Hipótese, exato. Mas eles já nem isso vão querer, provavelmente. Porque com a DPA partir e não sei o quê, o que vão fazer é criar 161 municípios. É isso, não é? Sim, 161 municípios. Mais. Mas como estão a fazer um link entre a lei da divisão, a nova lei da divisão política administrativa
e a lei da institucionalização, o que vai acontecer é que quando criarem novos municípios, vão nomear administradores e a seguir vão dizer, bem, não temos condições de realizar eleições em todos os municípios novos, vamos só realizar nos 164 antigos. Sim. O que é que vai acontecer então? O MPLA, no nosso exemplo de Cacoaco, o MPLA ganha em Cacoaco, porque Cacoaco é município antigo, vai ter eleições, mas o Paraíso, como é município novo, não tem eleições, fica o administrador. Ou seja, em Cacoaco não muda nada. Ok? Pois. Por isso, porque esta política de divisão, esta lei de divisão política administrativa tem é um instrumento de conservação do poder total. Uma visão, não é uma necessidade do país. Uma visão que mostrou aqui, okay. Aventando-se a hipótese disso acontecer, de Cacoaco, por exemplo, ser um município controlado, vencido pelo MPLA, o Cacoaco urbano, aquele Cacoaco desenvolvido, ou histórico, como diz, os outros municípios criados seriam governados eventualmente, por hipótese, pela UNITA. A não haver... Não, vai fazer isso no país todo. Exatamente. Porque eles sabem onde é que está a concentração do voto do MPLA, onde é que está a concentração do voto da UNITA, onde é que está mais equilibrado, sabe-se disso. Sim. Então, vão retalhar o país em função desses interesses. Exatamente. Yeah. E diante disso, ali onde há desenvolvimento está o MPLA, como aventa aqui essa possibilidade. Ali onde não há está a UNITA. Portanto... Onde há esses municípios pobres, sem qualquer desenvolvimento, a população sofre porque lá está a UNITA? Seria essa a situação? Provavelmente o poder quer castigar a população, como sempre fez. Mas faria isso? Haveria interesse? Mas sempre fez. Em nome do poder faria Ao isso? longo deste tempo todo fez-lo. Por que não faria agora? Não há sinais nenhuns de mudança em relação a isso, dessa mentalidade, dessa maneira de agir. O poder está acima de tudo, né? O principal valor para eles é o poder. Não há outros valores que se sobreponham ao poder. Cá no país não existe... Mas eu dei este exemplo, mas no município de Cacoaco histórico pode sair o tiro pela culatra. Não é? Também pode. Tal como aconteceu em Luanda, Cabinda, por exemplo, Zaire. Mas aí já esticaram tanta corda que já não dá mais. Ok? Não dá. Eu perguntava-lhe, esta situação... Não é, as pessoas não devem desanimar, pelo contrário, devem se mobilizar para contrariar este tipo de ação. Esta tendência, exatamente. Dizia que estas situações vão acontecendo em meio... numa situação em que existem instituições como tribunais e partidos políticos podiam lutar. Não há condições de alguém olhar e zelar pelo cumprimento daquilo que é a legalidade. As instituições estão capturadas. Numa situação de captura das instituições é extremamente difícil. As instituições estão todas capturadas. Não há nada que se possa fazer diante disso. É continuar a lutar. A fazer resistência civil, pacífica, mas com determinação. Não é? O exemplo dos trabalhadores é um bom exemplo. Não é? Mas também o resultado quase que, permita-me aqui dizer, que parece inglório. Mas não tem outro caminho. As pequenas vitórias que se têm conseguido nestes quase 50 anos são resultado de grandes lutas. Não tínhamos ilusões, sem luta não vai sair absolutamente nada. Não vai sair. Portanto, a dizer que as instituições estão capturadas é caso para dizer que não existe condições no país para se confiar, por assim dizer, por exemplo, nos tribunais. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não fazem o seu papel, não cumprem o seu papel. É muito difícil. Todos eles se assumem como subordinados do Presidente da República. Não cumprem o princípio da separação de poderes. Tem subordinação orgânica e mental do Presidente da República.
a decisão mais recente, por exemplo, que o Tribunal Constitucional tomou relativamente ao caso 500 milhões, em que, puxou as orelhas, permita-me aqui a expressão, a decisão do Tribunal Supremo, não é caso para se dizer que houve ali independência de poder? Não conheço os meandros, não conheço os detalhes. Em princípio, pegando nesse facto, pronto, o Tribunal Constitucional fez o seu papel, disse que havia uma inconstitucionalidade e, perante essa inconstitucionalidade, aquilo era nulo. Pois. Muito bem. O que é que aconteceu até agora? Pois. Ainda não houve, pelo menos para já, não sei se falta de tempo, falta de tempo. Há algum tempo para tomar a decisão, mas o que é certo é que as deliberações do Tribunal Constitucional ainda não foram acatadas até o momento. Por e simplesmente deviam agir em conformidade. Também há essa. Depois, as várias clientelas lutam no interior do Estado. Acapararam-se do aparelho. Mas tem várias clientelas, e essas clientelas também lutam no interior do Estado. Okay. Esta dependência do Tribunal Constitucional ou dos órgãos do Estado sobre o Presidente da República levaria, caso não houvesse, levaria a que o Presidente da República fosse destituído, no caso de funcionarem as instituições. Entretanto, não acha que a UNITA devia ter um bocadinho mais de calma, até porque João Lourenço já está no último mandato, faltam aí 3 anos para o fim do seu mandato. Não acha que deveria ter um pouquinho de mais calma, ou é um passo que tinha mesmo de tomar? Mas, vamos lá ver, mas calma em relação a quê? Bem, você tem um diretor de uma empresa que já sabe que até vai ser exonerado, comete um crime e a gente diz, não, ele como já vai ser exonerado, deixa só passar, depois sai e fica impune. Não, nós falamos isso diante dos factos que eram evocados naquela proposta de iniciativa de demissão do Presidente da República, não havia tempo a esperar, não é? Os factos eram muito graves, são muito graves, estão lá elencados, não é? Estão lá elencados, não é? A violação reiterada da Constituição, não é? É um facto muito grave. É muito grave. Não pode esperar. Vai esperar o quê? Que ele continue reiteradamente a violar a Constituição. Mas é que assumo aqui que não há voltas a dar, porque não há instituição... Mas é uma forma de luta. Foi um ato de consciencialização da grande massa. Né? Pelo menos valeu para isso. Pode não ter valido para mais nada, mas pelo menos valeu para isso. Estamos a falar pusemos o FPU, porque aquilo foi sustentado pela maioria do grupo parlamentar, pelo grupo parlamentar da UNITA, que é sustentado pela FPU. A FPU pôs, não é? E sobretudo o parlamentar da UNITA pôs o país todo a falar, e a diáspora a falar desse assunto, e a refletirem sobre o nosso destino, o nosso país, e qual é o comportamento que um indivíduo que tem um cargo público deve ter como comportamento, não é? É isso que está em causa, não é? O Bloco Democrático não participou nas eleições de 2022 de forma isolada, tal como prevê a lei dos partidos políticos. Terá de criar condições, ou pelo menos preparar-se para que 2027 possa concorrer. Como é que está a ser feito este processo? Bem, nós sempre encaramos esse processo como um processo em que nós nos sacrificamos porque acreditamos num valor maior, num interesse maior, que é o interesse nacional,
que achamos que é superior ao interesse partidário do Bloco. E por isso concorremos, nas condições em que concorremos, na lista da UNITA, enquanto integrantes da FPU, porque queríamos alternância do poder. E conseguimos uma vitória eleitoral que, embora não tenha sido reconhecida, toda a gente sabe que foi um facto a vitória eleitoral da FPU. O dinamismo político que se conseguiu durante a campanha e mesmo antes da campanha são testemunha disso. E o próprio poder sabe disso. Né? Sabe disso. Em última instância, foram obrigados a terem uma maioria simples, mínima. Né? Falava-se no Salto da Gazela, não sei se vocês já se esqueceram. Não. Né? Falava-se no Salto da Gazela, indicando a possibilidade de repetir em 2008, porque, pronto, o João Lourenço mais de 80% quase. João Lourenço tem necessidade para matar o pai espiritual, né? É o complexo de Édipo de João Lourenço. Então queria igualar a fraude do José Eduardo Santos, não é? Então, falava no Salto da Gazela, mas do Salto da Gazela, 82%, não é? Com 85% mesmo na Assembleia, para 51% vai uma grande distância, não é? Nesse sentido, nós atingimos efetivamente o nosso objetivo, que era o de ganhar eleições e proporcionar ao país uma alternância no poder para voltarmos ao processo de transição para a democracia e democratizarmos o país, relançarmos a economia e preocuparmos com o bem-estar das populações. Esses eram os grandes objetivos, e em nome desses grandes objetivos, nós, Bloco, decidimos participar nas eleições na lista da UNITA. Mas como formalmente não participamos nem numa coligação, nem com bandeira própria, não podemos tornar a fazê-lo sob pena de sermos extintos, porque há uma cláusula de uma lei... sim, no artigo 33 da lei eleitoral, sim, da lei dos partidos políticos. Da lei dos partidos políticos, sim, que diz que uma formação que não participe duas vezes é extinta. Sim. Então, nós temos esse problema para resolver. Mas é um problema que nós queremos resolver com os nossos parceiros da plataforma, da FPU. Então, mas por via da evolução da FPU para uma coligação eleitoral. Mas é isso que vai acontecer. Porque se nós participarmos em coligação, conta como participação. Exato. Tal como estavam na Casa CE. Tal como participamos em 2017 na Casa CE. Exato. Muito bem. Então, esse é o caminho que estamos a fazer. De qualquer maneira, o Bloco precisa de se tornar um partido forte. Porque nós defendemos que precisamos de uma FPU mais forte ainda do que ela se apresentou em 22. Para termos uma FPU forte, precisamos de uma UNITA forte, de um Prajá forte e de um Bloco forte. E nós temos estado a trabalhar, por isso, no sentido de fazermos do Bloco um partido forte, próximo das comunidades e com vista imediatamente às eleições autárquicas. Mas esse é um caminho que certamente não deixará de ser pensado, porque se não for por esta via, só vai ser mesmo por via de concorrer de forma isolada. Se nós formos se cumprirmos o nosso programa de fortalecimento da nossa organização, de crescimento, de alargar a sua influência, de reforçar a sua aliança com a sociedade civil, nós estaremos em condições de enfrentar qualquer quadro. Seja de forma isolada, em forma de coligação. Estamos perfeitamente em condições Vê o mesmo disso. Com Abel Chafucovuco, com esses sucessivos chumbos que tem recebido do Tribunal Constitucional?
Mas será sempre um risco. E a eliminação de um partido como o nosso nunca será feita com base no facto de não ter eleitores, não ter apoiantes. Até porque já está constituído. Será sempre feito com base num ato de violência, mais um. Não seria o primeiro. Em 2008 fomos objeto de um ato de violência. Já no passado fomos objeto de vários atos de violência. Temos 50 anos de lutas, constantes, com várias violências que foram cometidas, inclusive corporais, com prisões, com tortura, da mais bárbara, não é? As pessoas que tinham estado presas no tempo colonial e que estiveram presas depois da independência diziam claramente que a PIDE ao pé destes homens eram aprendizes de torturadores. Como é que vê a possibilidade, essa discussão segundo a qual João Lourenço quer concorrer a um terceiro mandato? É possível, doutor Bonavena? Não é possível, porque a Constituição é muito clara em relação a isso. Eu costumo dizer que isso é um tema pornográfico, né? É um pouco difícil falar dele, porque é um tema pornográfico. E seguramente que encontrará muitas dificuldades, muitas barreiras, a partir mesmo do seu interior. Mas pode ser que o fantasma do terceiro mandato seja apenas um instrumento de manipulação política para outros fins. E como é que, enquanto líder de um partido político, como é que se está a preparar para fazer face a uma eventual possibilidade disso acontecer? Nós vamos utilizar todos os mecanismos que as leis nos dão, não é? E que a nossa consciência determina, não é? E por isso vamos utilizar os mecanismos legais que a Constituição nos dá, que as leis dão, mas também temos a rua para nos confortar na nossa determinação. Não há outra saída, e o exemplo que nos vem de Dakar é muito claro, e não é? É muito claro, não é? O Senegal deu um grande exemplo à África, não é? De luta, de determinação, sobretudo jovens, que não permitiram que o Senegal voltasse atrás, porque isso é um passo atrás, não é? Isto de aceitar um terceiro, quarto, quinto mandato, um mandato eterno, não é? Com contrato apenas com Deus, é um atraso, é um recuo do país. O país precisa de olhar para frente, dar esperança às novas gerações e permitir que elas se realizem também no próprio país. Mas por isso, faz uma comparação com o Senegal, por exemplo. Sim. Mas no Senegal não houve o que disse aqui, por exemplo, retirada de tanques para as ruas para que a sociedade ficasse intimidada, por exemplo. Sim, é verdade que aqui são mais virulentos, mas o Macky Sall tentou um terceiro mandato, pôs pessoas na cadeia, pressionou, só que encontrou uma resistência suficientemente grande, e ele próprio depois viu que ia se meter num grande buraco, porque as pessoas, o poder todo, tem aquilo que se chama trungungo do poder, não é? Mas depois não pensam no futuro, não é? E o destino do último ditador devia inspirar os novos ditadores, não é? Deviam pensar, mas tem que trabalhar em relação ao próprio futuro, não só em relação a si próprio, como as suas gerações, a sua descendência, porque já vimos o que é que aconteceu com o anterior ditador, não é? Quer dizer, temos que normalizar o país, e de maneira que as pessoas vivam aqui tranquilamente, que não possam ser incomodadas porque são filhas deste ou daquele, não é? O que eu desaconselho completamente. O próprio que chega ao fim do seu consulado, poder também recolher, ir para a sua fazenda, de que fala várias vezes, e
viver a sua vida tranquilamente. É isso que é um país como tal que nós precisamos, um país com previsibilidade, que não esteja toda hora com o credo na boca, o que é que vai acontecer, estou bem, não vão bater a porta, não vou levar um tiro na rua, como aconteceu com o meu colega. Não, quer dizer, não, temos que ter efetivamente a elevação para pensar um país de futuro. E pensar um país de futuro é não nos metermos por caminhos ínvios de aventureirismos, porque inclusive até podem ser ultrapassados pela direita. E termos um grande... O ditador pensa que tem a situação controlada, manda as tropas sair, e as páginas tantas, o chefe das tropas diz a ele: olha, a partir de agora também tu já não mandas. Não é? Disse que houve casos... Como aconteceu no Egito. Houve casos em que o MPLA, e estou a recorrer-me daquilo que disse, que o MPLA não teve em algumas situações como fazer subversão dos resultados, que foi o caso de Luanda, caso de Cabinda, não teve como esticar a corda. Em caso de vitória de um outro partido político, acredita que há preparação do país, há maturidade suficiente, para se fazer a transição? Está a perguntar o país ou está a perguntar o poder? Não é a mesma coisa. O país está maduro, está preparado para tranquilamente fazer uma passagem de testemunho harmoniosa, sem perseguições, sem nada disso. Serei o primeiro a opor-me a qualquer tipo de perseguição que se faça aos atuais títulos do poder, a não ser em relação à prestação de contas. E mesmo em relação à prestação de contas, eu acho que temos que ter espírito de jubileu e negociar uma situação que permita a estabilização total do país e para nos lançarmos para o futuro. E não essa criminalização como aconteceu, por exemplo, neste processo de combate à corrupção. Sim, combate à corrupção, não, combate a um grupo para... A corrupção é um instrumento de poder, foi instrumentalizado para se assegurar do poder total, não é? Porque eu sou corrupto hoje, amanhã declaro fidelidade a quem está no poder, deixo de ser corrupto, não é? Já passo a ser um cidadão empreendedor de sucesso ou uma coisa assim, não é? Não pode ser isso, não é? Essas práticas necessariamente têm que acabar, mas podemos efetivamente encontrar uma plataforma, não é? Negociando uma plataforma de reconciliação, aquilo que eu chamo o espírito do jubileu, não é? Para não estarmos sempre a olhar para trás. Precisamos de ir para frente, de olhar para frente, de relançar o país, criar riqueza para criarmos bem-estar para toda a gente. As pessoas são mesmo nas suas diferenças e não temos necessidade de estarmos aqui sempre com um golpe daqui, golpe dali, segura daqui, prende dali. Pronto, essa é a visão que tem do país. O país está preparado. Quem é que não estaria preparado? Quem não está preparado é o poder. O poder não está preparado. As declarações que fizeram em 2022, quando se falou de negociar a transição, são muito claras. Diz que o poder não se negocia, conquista-se. Ou seja, há uma máxima que era utilizada por grupos guerrilheiros e outros, que o poder está na ponta da espingarda. É isso que eles estavam a dizer. Ora, tem que mudar de mentalidade. O poder não está nada na ponta da espingarda. O poder reside no povo, que é o soberano, e que delega essa soberania nos seus representantes através de eleições livres, irregulares e iguais, diz a Constituição. E é isso que temos que abraçar. Nelson Bonavena, nós estamos no fim da nossa conversa. É importante que os ouvintes saibam, pelo menos se recordem, que Nelson Bonavena também é escritor.
além de académico. As suas obras, pelo menos as duas, e refiro-me aqui, deixa-me só pegar aqui a minha cábula do Dr. Bonavena, permita-me, pois, que é Ulcerado, Domingo à Luz e também Os Limites da Luz, são obras que, pelo menos, foram lançadas num determinado contexto. Refiro-me à primeira, que é de 1986, entretanto, ao que parece, não são muito conhecidas. Não tem estado a trabalhar na sua divulgação? Não, nunca fiz nenhum lançamento, pois. Não faço publicidade das obras. Pois. A primeira obra foi publicada pela União dos Escritores Angolanos em 86. Isso aí, exato. Saiu, foi vendida, naquela altura faziam-se edições de 5.000 exemplares. O livro custava 10 kwanzas, 15 kwanzas, era barato e era uma coisa boa, não é? Ter livros baratos. Não é? A segunda obra publiquei em 2003 e foi publicada por um editor português, e também não fiz nenhum lançamento, embora seja um grande editor, que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal. Nunca fiz lançamento da obra aqui em Angola. Mas por quê? O que é que aconteceu? Não me quero colocar em bicos de pés. As pessoas que estiverem interessadas, comprem a obra, se identificarem, gostarem, tudo bem. Eu nunca fiz lançamento de nenhuma obra. Quer em termos de poesia, quer em termos de ensaio, e nunca fiz lançamento de absolutamente nada. Nunca me coloco em bicos de pés para que as pessoas me vejam. Estou aí, cumpro o meu papel, e se as pessoas me virem e repararem e acharem que eu tenho algum interesse, melhor ainda para todos nós. Vai-se ficar por essas obras? Não, eu já tenho uma obra há mais de, acho, 15 anos para ser publicada. Esteve para ser publicada pela União dos Escritores Angolanos há mais de 10 ou 15 anos, já não me lembro bem. Agora, houve há cerca de 2 anos o relançamento disso, mas infelizmente a União dos Escritores Angolanos tem passado por dificuldades, e até agora ela tinha um conjunto de obras para o mercado, e até agora ainda não conseguiu colocar nenhuma no mercado. Mas há uma promessa de que lá para junho essas obras comecem a sair. E por isso tem essa obra escrita há muito tempo e que vai sair agora. Eu não me preocupo propriamente com isso para me promover. Não, eventualmente não para promoção, autopromoção, mas para que a sociedade possa conhecer o que Nelson Bonavena tem a dizer por via da literatura, não é? Pois. É uma obra que fecha o ciclo da luz, não é? Também tem luz no título. Sim. Mas essa luz é porque o nosso país metaforicamente está escuro. Sem dúvida nenhuma. O Ulcerado, Domingo à Luz é isso, é ferido de pouca luz. De pouca luz, exatamente. E foi no Partido Único, pela União dos Escritores Angolanos. Em 86, sim. É verdade que é uma poesia um pouco hermética, porque não se podia abrir completamente, mas se lerem com atenção, estão lá as mensagens todas, porque nós tínhamos essa determinação já, não é? E defendíamos, através da poesia também, um país diferente. Não é? Pois bem. Doutor Bonavena, resta-nos agradecer pela disponibilidade mais uma vez. Não é a primeira vez aqui na Rádio Essencial, tem estado também no Conversas Essenciais, mas nós agradecemos aqui especialmente por ter estado neste programa e poder contar consigo. Aliás, tem sido disponível aqui na Rádio Essencial, contar consigo em próximas oportunidades. Muito obrigado pelo convite, estou sempre aberto, sempre que puder, seguramente estarei aqui. Pois, ouvindo a Rádio Essencial, mais uma vez agradecemos também por ter estado aí desse lado. Já sabe que vai poder estar mais uma vez connosco na próxima terça-feira, à mesma hora, para mais um programa. Esta edição contou com o apoio da redação da Rádio Essencial, nomeadamente Rosa Angola, Mercedes de Andrade, Nilton Ventura e Mário Mugetes. Até à próxima terça-feira. Essencial Entrevista com Edno Pimentel.